Lei Paulo Gustavo em defesa da cultura e das artes brasileiras. O atual presidente Bolsonaro vetou esse projeto de lei, que é resultado de uma ampla mobilização dos setores das artes e da cultura no Brasil, aprovado com praticamente unanimidade no Senado brasileiro e na Câmara dos Deputados. O Bolsonaro alega que a lei não aponta uma fonte de recursos e por isso ele veta a lei na integralidade. Para variar, essa é mais uma fake news, mais uma mentira do presidente da República. A lei não só aponta a fonte de recursos, como ela identifica que esses recursos já existem. Todo o recurso da Lei Paulo Gustavo tem origem no Fundo Nacional de Cultura e no Fundo Setorial do Audiovisual. É isso que, na soma, resulta em 3 bilhões e 800 milhões de reais. 2 bilhões e 800 milhões tem origem no Fundo Setorial do Audiovisual, que é fruto do Condecine, que é uma taxa que se cobra das atividades de cinema, de televisão, TV a cabo. E esse recurso é arrecadado pelo próprio audiovisual e só pode ser aplicado nessa atividade econômica. O outro 1 bilhão e 60 milhões de reais é um recurso que está no Fundo Nacional de Cultura, é fruto de vários anos de recurso acumulado, mas que estão bloqueados. O governo bloqueou esses recursos, que não podem ser utilizados por lei em nenhuma outra atividade que não a da cultura e do audiovisual, porque foram arrecadados pelo setor da cultura e do audiovisual. Por isso é necessário, nos próximos dias, que todos os setores que amam o Brasil, que amam a nossa alma brasileira, porque quem ataca a cultura e a arte ataca a alma de um povo. E é isso que esse governo está fazendo, um governo que é declaradamente inimigo das artes e da cultura, portanto, inimigo do povo brasileiro. Mas eu diria que a razão desse veto do presidente não é essa. A razão é outra, porque ele sabe muito bem, e o Ministério da Economia sabe muito bem que os recursos para a Lei Paulo Gustavo, eles existem e eles estão apenas bloqueados pelo próprio governo, não podem ser utilizados em outra finalidade que não a da cultura. A razão que eu diria que motiva esse veto é porque a Lei Paulo Gustavo ela já apresenta o cálculo de distribuição de recursos para todos os municípios brasileiros, mais de 5.700 municípios brasileiros, também para os estados, também para o Distrito Federal. É um cálculo que leva em conta 80% do valor em torno da proporção de população de cada município ou estado e 20% em função do cálculo do Fundo de Participação nos municípios e nos estados. Vocês devem estar acompanhando toda essa bandalheira no Ministério da Educação, em que lobistas, pastores e um monte de gente aí ficam mediando transferência de recurso para as prefeituras e cobram uma porcentagem, 15 mil, 40 mil para protocolar projeto, até Barra de Ouro tem pastor que cobrou de prefeito, né? E com isso os prefeitos são obrigados a procurar essa gente e repassar dinheiro para o desvio de finalidade. Com a Lei Paulo Gustavo, assim como com a Lei Aldir Blanc, essa possibilidade não existe, porque ela, ao ser aprovada, ela já aponta qual é o recurso que vai para cada município. A prefeitura não precisa fazer nenhum tipo de lobby, nem nada, ela sabe exatamente quanto que vai ser aplicado no seu município. E aplicar recursos na cultura e nas artes é fundamental para qualquer país. As artes no Brasil, a cultura, movimenta 3% do produto interno bruto e gera 5 milhões de postos de trabalho. E como eu disse, ela diz respeito à alma brasileira, ao gostar de ser brasileiro, ao se entender brasileiro, a identidade do povo brasileiro. E é por isso que nos próximos dias todos precisam se mobilizar, todas precisam se mobilizar
pela derrubada do veto e há o pedido para que o presidente do Senado coloque o quanto antes o veto presidencial em votação no Congresso para que seja derrubada e que esses recursos que já são da cultura, eles possam ser aplicados diretamente na cultura.